do curso de membresia da igreja, membresia saudável. Então, nós terminamos o primeiro ponto, que tratava de Deus e a palavra, e agora nós vamos para o segundo, humanidade e queda. Humanidade e queda, segundo ponto nosso de estudos aqui. Bom, nós falamos que é muito importante trabalhar, guardar alguns conceitos e aplicações. Quando nós falamos da palavra, o conceito era: a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, E a aplicação disso é uma igreja fundamentada na palavra. Falamos da palavra e da importância dela para nós, para o fundamento dessa igreja. Hoje, nós falaremos então de humanidade, e o primeiro conceito trabalhado então é: fomos criados à imagem de Deus. Conceito: fomos criados à imagem de Deus. É muito importante esse conceito. Então, na criação, Deus, o Deus Trino, criou céus e terra. O Deus Trino criou céus e terra, toda a realidade espiritual e material. Então, quando nós falamos, no princípio Deus criou os céus e a terra, nem sabemos a extensão do que isso quer dizer, mas nós classificamos, para deixar bem extenso, tudo que é espiritual e material. Então, muitos têm aquelas dúvidas: quando foram criados os anjos? Que isso fique bem claro, dentro dos 6 dias da criação. Tudo que foi criado dentro dos 6 dias da criação. Tá, em qual momento? Sugere-se que foi aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, nos céus, toda a realidade espiritual celeste, criada aqui. Bem provável. Então, é uma das teorias mais aceitas. E terra, toda a realidade material também foi criada aqui. Obviamente, ainda numa situação de, vamos dizer, caos, mas já criados. Então, por que Deus criou? Deus não criou porque estava sozinho. Estou aqui uma eternidade toda sozinho, vou criar alguém para me relacionar. Não, porque Deus nunca esteve e nunca estará sozinho. Nós cremos no Deus Trino, e Deus já está plenamente feliz, completo, perfeito e satisfeito dentro da Trindade. O que reina entre Pai, Filho e Espírito Santo é o amor. Então, o que é a definição do amor? É o relacionamento eterno da Trindade. O relacionamento eterno intratrinitariano, chamamos. Ou seja, entre a Trindade, entre Pai, entre Filho e entre Espírito Santo. O relacionamento deles é o amor, é o conceito de amor. Então, tudo que foge do que é o relacionamento entre Deus, Pai, Filho e Espírito, não é amor. Não é amor. Então, nós temos aqui vislumbres, resquícios, demonstrados através do que Deus criou para resplandecer a sua glória. Mas o amor é o relacionamento da Trindade. Então, para sempre perfeito, não necessitava criar, mas desejou transbordar e revelar seu amor. Deus desejou transbordar. Deus desejou revelar seu amor. E criou não somente seu amor, mas também o seu poder, não somente seu poder, mas também a sua bênção. Então, está aí, para transbordar e revelar seu amor, seu poder e sua bênção, Deus criou. Então, todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Então, o Pai cria pela autoridade da palavra. Lembrem-se, toda a criação é orquestrada pela palavra de Deus, pelo pronunciar de Deus. Então, e disse Deus haja, e disse Deus aconteça, houve e aconteceu. Então, é pela autoridade da palavra e pelo poder do Espírito. O poder do Espírito. Então, essa é a criação do mundo. Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na criação. Então, através de Deus, através da palavra, que é Cristo, a palavra, e através do Espírito, Pai, Filho e Espírito estão envolvidos na criação. O Deus Trino cria.
O Deus Trino criou. E depois de criar, ele organizou e encheu a criação. Lembre-se, no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Então, a partir daí, a partir de que foi criado, mesmo que estivesse sem forma e vazio, Deus vai organizar e encher. Essa é a ideia teológica da criação. Muitos vão puxar, vamos entender o que cientificamente está querendo ser falado. Não é a ideia da revelação aqui em Gênesis 1, falar sobre a ciência da criação. Não é essa a proposta. Por mais que possa vir a ser proveitoso, a intenção é teológica, e a intenção teológica de um Deus criador é mostrar logo ali que o que era sem forma e vazio vai tomando forma e enchendo-se, vai tomando ordem até chegar à vida pela palavra de Deus. A palavra de Deus, do meio daquilo que está bagunçado e vazio, dá ordem, enche e dá vida. A palavra de Deus faz isso. Então, esse domínio sobre a criação, o domínio de Deus, vai trazendo pela sua palavra ordem e vida, e ele é o Deus que transforma caos em beleza, que planta no deserto um suntuoso jardim, neste caso aqui o jardim do Éden, o jardim das delícias, o jardim da comunhão com Deus, o jardim do relacionamento com Deus, como se fosse o templo, ou seja, a habitação de Deus com o homem. Tudo é muito bom. Nós notamos isso ao longo dos versículos que tratam da criação, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. O que Deus criou bom. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Gênesis 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Durante a criação, tem uma tabelinha aí, mostrando os dois aspectos, assim, um esboço de uma organização aí dos dois aspectos. Estava sem forma, Deus organiza. Estava vazia, Deus enche. Então, dia 1, luz. Dia 2, os céus e as águas. E dia 3, terra seca e vegetação. Então, Deus foi criando e organizando. Vamos separar luz e trevas, vamos separar as águas das águas. Vamos separar as águas da porção seca. Então, tudo isso Deus está organizando, dando as ordens dele, dando a organização dele. Aí depois, Deus cria os luzeiros, dia 4. Dia 5, peixes e aves. Dia 6, animais e o ser humano. Então, ele enche a terra. Ele enche a terra. Então, a terra que estava sem forma foi organizada. A terra que estava vazia foi cheia. Então, termina com a criação do homem. Deus chegou ao ápice ali da criação com a vida e a ordem. Nesta criação do ser humano, criação do homem, Deus cria homem e mulher à sua imagem, à sua semelhança. Deixa eu deixar claro isso aqui. Somente homem e mulher. Então, somente o ser humano foi criado à imagem de Deus. A Bíblia não destaca que mais nada em toda a criação foi criado com a imagem de Deus. Não importa o que, não importa se é algo físico ou espiritual, não importa os anjos. O único que foi citado com a imagem de Deus criada neles são os seres humanos. Então Deus criou o homem e mulher à sua imagem, à sua semelhança. Então o homem passa a ser o ícone, a figura de Deus sobre a terra, a figura que mostra a imagem de Deus sobre a terra.
Então, nesse sentido, o homem e a mulher foram criados para representar Deus à terra, representar a sua pessoa e a sua obra. Nós deveríamos ser os que apontam para quem é Deus, para os que apontam para a obra de Deus, através da nossa essência e caráter, através das nossas obras e amor. Nós deveríamos mostrar a Deus, a tudo, a criação inteira, uns aos outros em relacionamento, e também a criação em cuidado e submissão da criação. Olha a responsabilidade. A gente tinha que cuidar do jardim, a gente tinha que cuidar da natureza, a gente tinha que cuidar uns dos outros ali em relacionamento. Tudo isso para demonstrar a Deus, porque nós tínhamos, ou nós temos, a imagem de Deus. O que é ter a imagem de Deus? É um campo um pouco delicado para definir exatamente, mas inclui com certeza sermos parecidos como seres espirituais, relacionais, intelectuais. Só que nós temos diferenças nítidas do Criador. Nunca a criatura será igual ao Criador, nunca. Então tem semelhança, a gente aponta. Mas somos diferentes porque nós temos corpo, nós nos reproduzimos. Deus não tem corpo, Deus não se reproduz. Então, Deus virá a encarnar em Cristo. Então, além disso, nós podemos destacar que essa união entre corpo e alma, corpo e espírito, é plano de Deus e é a forma de representar o governo abençoador de Deus sobre a sua criação. Então, do Espírito que foi soprado de Deus sobre o homem, este corpo leva Deus a toda a criação. Do fôlego de Deus que há unido a este corpo, como imagem de Deus, leva a toda a criação em corpo o que Deus deseja que levemos. Nessa tarefa, não fizemos bem. Então, o próprio Deus teve que vir em corpo para resolver. Mas era nossa missão. Então, Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28, que diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, sendo assim criados à imagem de Deus, nós temos alguns mandatos intrínsecos à criação do homem. Então, foi mandado ao homem cultivar e guardar o jardim. Então, está lá em Gênesis 2, Ao homem foi dada a incumbência de cultivar e guardar o jardim. Sendo assim, o que ele deveria fazer? Expandir a ordem e a vida. Expandir a ordem e a vida. Então, se Deus, ao criar uma terra sem forma e vazia, exibiu pela sua palavra e o seu caráter, as suas obras e quem Ele é, a forma de dar organização e dar enchimento e vida, o homem deveria expandir isso que Deus é. Olha a incumbência. Nós deveríamos cultivar e guardar. Para quê? Para dar ordem e vida. Então, nós estávamos representando Deus. Então, a beleza do jardim deveria ser expandida para o resto do mundo. A beleza da comunhão com Deus. A beleza da prosperidade, do cultivo, deveria ser para o restante do mundo. Homem e mulher. A mulher, a esposa auxiliadora idônea, então uma contraparte digna e igual em valor. Então tudo isso deveria ser mandato em 3 aspectos
deste mandato. Primeiro, como mandato espiritual, deveríamos nos relacionar com Deus em amor. Então, nós tínhamos como pressuposto dessa criação que nós nos relacionaríamos com Deus. É um mandato espiritual, buscar a Deus, ter comunhão com Ele, conversar com Deus, estar em harmonia com Deus, conforme a sua ordem. Mas também tínhamos um mandato social, foram criados ali homem e mulher. Então, estava sendo mostrado o mandato social de construir família, de construir relacionamento com o próximo. Então, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Isso é construir sociedade, construir um relacionamento com o seu semelhante. E também um mandato cultural. Então, nós precisávamos cultivar o jardim. Então, não é assim, o que importa é Deus, os outros não importam. Não, o próximo importa. É Deus e o próximo, a natureza, a gente explode. Não. Então, também existia um mandato cultural, levar a criação à sua potencialidade, utilizar, subjugar animais, criação, natureza, de uma forma que glorifique a Deus. Então, não é em destruição, é em prosperidade. A nossa intenção, então, é cultivar e guardar, não é roubar e destruir. Essa é de outro. Então, a nossa intenção é cultivar e guardar, expandindo o jardim ao mundo e expandindo o nosso relacionamento, o reino de Deus, ao mundo. Tem um tipo de um gráfico que organiza essa informação. Facilita? Não sei, depende, vou tentar explicar. Mas está o aspecto dos mandatos aí exposto. Então, naquela parte, naquele triângulo no centro, está o mandato social. Então, macho e fêmea e a sua semente. O que isso quer dizer? Então, a organização social nesse tripé aí, macho, fêmea e a semente. Ou seja, eles frutificariam. Então, todos eles ali automaticamente têm que se relacionar. E esse relacionamento importa para Deus. Só que ainda tem uma esfera que engloba tudo isso ali. Ali está escrito. Os irmãos alguns devem até conseguir ver. Comércio, recreação, política, trabalho. Do outro lado, tecnologia, ciência, artes, educação. Tudo que envolve a sociedade. Tudo que envolve lidar com a criação, também envolve fazê-la prosperar, da forma com que Deus quer. Então, isso não está fora do reino, isso não está fora. Nós que devemos levar o jardim a estes âmbitos também. Ou seja, você é chamado para representar Deus de uma forma justa, de uma forma amorosa, de uma forma de ser luz. No comércio, na recreação, na política, no trabalho, na tecnologia, na ciência, nas artes e na educação. Então vamos lá. Quando você trata com família, estamos cuidando do mandato social. E quando forem as famílias, estamos cuidando do próximo no mandato social. Só que também existe o mandato cultural, ou seja, tudo que envolve a vida humana e todos os aspectos da sua vida devem prosperar para a glória de Deus. Nesse sentido, por exemplo, como nós podemos, na recreação, glorificar a Deus? Como que nós podemos cumprir o nosso mandato cultural utilizando a recreação para glorificar a Deus? Alguém esteve na EBF aqui ontem? Vocês viram ali brincando com as crianças? Isso é excelente, irmãos. Olha o que fizeram aqui, ó. Pediram para pais trazerem crianças para ficarem das 9. Olha aqui, pessoal que não gosta de si mesmo mais do que ao próximo. Das 9 às 17.
com um total aí de 40 crianças, que ficariam das 9 às 17 sem celular, sem televisão. E elas ficaram entretidas, elas pulavam, dançavam, jogavam, cantavam, ouviam história, um atrás do outro, assim, organizadíssimo. Vocês perceberam, quem esteve aqui percebeu isso? Percebeu o quanto o mundo carece disso? Percebeu o quanto isso é saudável? Teve um menininho que é da minha coordenadora. Então, eu sou subordinado a ela. Eu avisei, ela falou, vou trazer. O marido dela falou para mim, sábado que vem tem mais? Todo feliz. Por quê? Porque é algo que é muito bom. É muito bom. E nós soubemos usar várias coisas, mas entre elas, a recreação para a glória de Deus. Então, nós temos isso como mandato. Recreação não é algo à parte. Olha, ler a Bíblia e vir ao culto é de Deus. Jogar bola, jogar videogame, ir para a praça, ir para a praia não é de Deus. Isso daí a gente faz à parte. Não, a recreação também é mandato cultural. É você saber utilizar a criação e tudo que Deus criou para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Política, olha que desafio. Lidar com o bem dos outros, inclusive dos que não são cristãos. O quanto é responsabilidade aplicar o mandato cultural. Será que tem bom cristão na política que sabe cumprir esse mandato? Também, no trabalho, será que a gente trabalha para glorificar a Deus? Como a Bíblia diz, trabalha para o próprio Deus enquanto trabalha para os nossos superiores, ou a gente burla o trabalho, a gente quer simplesmente o salário e continuar empregado enquanto a gente dá o máximo de migué? Será que é isso que a gente faz? Que nós não estamos cumprindo esse mandato cultural. Então, os irmãos estão acompanhando aqui, é um uso da tecnologia. A tecnologia pode ser, então, remida aí para ser usada pelo reino? Sim, é uma ferramenta. Todos estes aqui do mandato cultural são ferramentas. E você pode pegar um martelo e pregar um prego e segurar uma casa com isso. E você pode pegar um martelo e dar na cabeça do coleguinha. Então é uma ferramenta. O que vai definir é o uso e você usando para a glória de Deus. Tecnologia, ciência, artes, educação. Quem aqui estuda para a glória de Deus? Então não é eu estou com preguiça, eu não quero entender, eu não vou me esforçar. Não, eu estou fazendo isso para glorificar a Deus. Logo no trabalho, no ensino, os cristãos devem ter um bom desempenho. É dever, pelo mandato que nós temos, conscientes que Deus que providenciou isso para nós trabalharmos. Nós precisamos avançar em educação, precisa de cristãos na ciência, precisa de cristãos no conhecimento. O cristão não é o inimigo do conhecimento por ser alguém da fé. E como último, que transborda o meio, tá vendo? Transborda ali a esfera ou o mundo, o mandato lá com Deus Pai, Deus, a palavra, Filho e o Espírito lá em cima. Tem o mediador, o Filho, e nós temos uma união, um pacto com Ele, mas esse é o mandato espiritual, ou seja, a gente não se relaciona somente com esse mundo. Nós nos relacionamos com algo que excede esse mundo, que transborda esse mundo, que nós chamamos de transcendência, com o transcendente, com Deus. Isso é entender a criação. Tudo isso aqui é só entender Gênesis 1 e 2. Você já deve aplicar tudo isso aqui. Precisamos cumprir o nosso mandato espiritual, o nosso mandato cultural, o nosso mandato social. Em qual destes mandatos você está falhando? É isso. Você foi criado sob esses mandatos. Qual desses mandatos você tem as maiores dificuldades? Vamos à aplicação? Uma igreja que valoriza a criação. A gente não passa pela criação, não importa isso, vamos pegar só o Novo Testamento e a nova criação em Cristo. Não, a gente valoriza a criação. Isso vai nos tornar contra o escapismo, queremos escapar de responsabilidades. Então, isso é a negação daquilo que é material, cultural
e social. Imagine, Deus quer de nós que nós estendamos o seu reino, inclusive para o material. Tem muita gente que fala, não, a salvação é espiritual, o que importa é o espiritual, e só é construir espiritualmente apenas. E nós estamos negando ordens divinas nisso. A gente está buscando algo que desde o início a igreja corre risco, é gnosticismo. Nós estamos criando um dualismo horrível. O nosso corpo importa, o nosso meio físico importa. Deus nos criou seres corporais, relacionais e ocupacionais. Ou seja, nós temos corpo, nós temos relações, nós temos tarefas a fazer, ocupações. Por mais que ninguém deva negar, há uma prioridade da graça sobre a natureza. Paulo fala, o esforço físico pouco vale, mas muito mais vale você trabalhar o espírito. Sim, só que não é que nada vale, é que vale menos em relação ao espírito, que vale a eternidade. Então, há uma prioridade da graça sobre a natureza. Fique claro, há uma prioridade da graça sobre a natureza, mas não é negação da natureza. Não é negação da natureza. Nós estamos em um processo de restauração da natureza em Cristo. Então, restauração dos relacionamentos com os nossos corpos, relação sendo restaurada com o mundo, com as famílias, com as vizinhanças, com a cultura, com o trabalho, tudo isso está sendo restaurado em Cristo. E vocês aqui são chamados a representar ao mundo essa restauração da criação em Cristo. Como temos sido? Como nós, no dia a dia, como nós aí, de segunda a sábado, temos feito isso? Valorizado a criação de Deus. Então, que fique claro, valorizamos a materialidade. Então, nós não acreditamos naquilo lá, corpo é a prisão da alma, o que importa é a alma, um dia nós vamos sair desse corpo e a alma... Não, não é isso. Isso não é coisa de cristão, é coisa de gnóstico. Deus nos criou seres corpóreos, chamados a entregar os nossos corpos a Deus, né? Não entregar os nossos corpos ao pecado, mas os oferecer para servir e glorificar a Deus. Devemos cuidar do meio ambiente, pois Deus se importa, inclusive, com animais. Deus se importa, inclusive, com animais. Alguém duvida disso? Alguém duvida que Deus se importa com animais? Tem lá, claramente, em Provérbios, exatamente essa expressão, tá? Mas, obviedades, Deus os criou e viu que era bom, Então, nós estamos aqui para expandir a beleza do jardim, não para destruir o jardim e o mundo. Levar a criação a ter mais ordem e vida, não menos. O que estamos fazendo? Desordem e morte ou ordem e vida? Isso importa. Além disso, além de valorizar a materialidade, valorizamos a família. Antes disso, da materialidade, alguma dúvida? Algum comentário? Porque geralmente, deixando claro, o cristão não é o mais engajado no meio ambiente. Já perceberam isso? Mas deve ser engajado. Ele não vai ter prioridade da natureza sobre a graça, deixando claro. Já olharam para o Luan lá, só porque é de geografia. Vai ter a prioridade óbvia da graça sobre a natureza, mas isso não vai ser desprezar a natureza, mas nós vamos buscar mais ordem e vida, cuidar mesmo. Falando de cuidar, então valorizamos a família. Olha que interessante, valorizamos a sexualidade. Isso é importante. Valorizamos a sexualidade. Sexualidade, as características dos sexos, a relação sexual, tudo isso intracasamento é muito importante e nós valorizamos, é importante.
Deus criou macho e fêmea. Destaque: diferentes, contrário ao que o mundo diz, tá? Diferentes e complementares. Um complementa o outro. Os dois são importantes e cada um tem um papel diferente, os dois são complementares. Nenhum dos dois pode ser descartado, nenhum dos dois é inferior em honra. Homem e mulher são igualmente importantes em honra, mas complementares em seus papéis, para juntos dominarem benevolamente sobre a terra. Também, então, há uma colaboração entre solteiros dos dois sexos e através de famílias, ou seja, casais e semente. Então, as duas coisas importam, e a Bíblia deixa claro. Mas eu vou servir solteiro. Glória a Deus, vai poder priorizar. Por quê? Porque quem está casada, Paulo mesmo diz, vai também ter que cuidar de uma pessoa, se colocou nisso. Então não vai falar assim, não, eu vou só me envolver com a obra de Deus, não importa o que minha mulher diga. Isso é um erro terrível, porque você prometeu o que importa, o que ela diz, no altar. Então, você vai ter que equilibrar aí as coisas, cuidar da família e cuidar da obra de Deus. O solteiro não tem essa questão de cuidar do seu cônjuge como prometeu. Então, é mais focado. E Paulo até aconselha para vários que vão servir e estão solteiros, continuem solteiros. Então, as duas coisas importam, a colaboração entre solteiros e através de famílias, sendo que casamento deve ser um retrato do amor entre Cristo e a igreja. Núcleo de cuidado e discipulado de filhos. E os filhos devem ser entendidos como bênçãos do Senhor. Então, hoje em dia, obviamente, por mais que pais estejam cansados, vocês precisam entender isso também, tá? Não é só surrar o mundo, falando, os pais devem cuidar das crianças e dedicar muito tempo às crianças. Só que a configuração do mundo é que pai e mãe trabalham e chegam esgotados. Então ele vai lá e dá o celular, o tablet, a televisão, porque ele quer sobreviver, não quer cometer um suicídio amanhã. Então, nós devemos olhar estes pais cansados com amor, não com a cinta, não com a vara para surrá-los. Então nós precisamos instruir, nós precisamos resistir ao mundo que vai destruir famílias e que nós estamos envoltos neles. Bom, pais, avós e figuras de autoridade devem ser honradas, faz parte de valorizar família, sempre o mais velho, sempre aquilo que nós colocamos como sábio ou mais experiente, deve ser honrado. Pais, avós, figuras de autoridade, nós não... Gente, aquela ideia, eu sou amigo do meu filho, é bacana, só que você não é só amigo, você é pai, você é mãe. Então não é só amigo, também é figura de autoridade. Ou seja, é uma amizade vertical, não horizontal, que nem com os amiguinhos. Não pode tratar igual amiguinho pai e mãe, não pode tratar o avô igual amiguinho. Tem que ser imposta a verticalidade também. É importante, porque isso daqui é representar o que é o nosso relacionamento com Deus, que nos chama de amigos. E nós nos dobramos a Ele e o servimos. Nós não falamos, então Deus é meu amigão, faz aí que eu estou aqui de boa. Não é um relacionamento horizontal. É entre criatura e Criador. Dobre-se perante Ele. Isso deve ser ensinado desde as autoridades. Nós não desprezamos autoridades. E valorizamos o trabalho. Olha que interessante. Valorizamos o trabalho. A igreja não é o lugar de Agostinho Carrara. A igreja não é o lugar do malandro no trabalho. Nós valorizamos o trabalho. O trabalho digno e excelente é uma forma de adorar a Deus. Você adora a Deus com o seu trabalho?
Você adora a Deus com o que você faz, chega ao ponto da pessoa falar assim, como você serve aqui? Quem é você? Deixa eu entender por que você é assim, por que todo mundo dá um migué e você não. Isso deve ser notado, e a sua palavra é, Cristo me transformou, Cristo me chamou a isso, Jesus. É uma oportunidade de glorificar a Deus com o seu trabalho. Então, servir e ajudar o próximo, no caso o cliente, o necessitado, você vai fazer algo de valor, você não vai dar um migué. Não é vendo um produto quebrado, mas vendo muito bem, estou glorificando a Deus, vendendo muito bem. Não é essa a intenção. Você, através do seu comércio, ser o cara esperto que passa a perna nos outros. Na sua sinceridade, você servir algo que a pessoa precisa, num valor justo. Isso é glorificar a Deus, até no comércio, até no trabalho. Então, você está oferecendo soluções. Tem pessoas que precisam de serviços. Pessoas precisam de produtos e serviços, você está oferecendo uma solução para a pessoa, isso é maravilhoso, isso é trabalho. Trabalho não é odiado por nós. É óbvio que nós estamos numa sociedade que está estressada e absorvida pelo trabalho de uma forma terrível, terrível. Trabalho que desde que o homem pecou trouxe, espinhos e cardos, a terra, ou seja, do suor do rosto comerás, o trabalho está envolto em problemas, mas a gente está pulando já para o próximo tópico, queda. Esse trabalho que esse mundo tem, e que ele está envolvido e submerso em trabalho, e todo mundo trabalha muito. Ao mesmo tempo, o mundo odeia o trabalho a ponto de achar que todo trabalho é exploração, o chefe é o inimigo, por causa de ideologias de esquerda, ideologia marxista. O seu chefe é seu inimigo, a empresa é seu inimigo, você entra lá para ser um espião. Você vai tentar roubá-los no máximo possível, se aproveitar, receber o máximo de dinheiro, até ser demitido e falar, vamos para a próxima. Tem gente que encara assim. Tem gente que, não sei se vocês já viram, mas reclama do trabalho na rede social e vai lá trabalhar. Vai lá e xinga, fala assim, nós somos todos explorados pelos nossos patrões. E chega lá, bom dia, patrão. Eu vejo assim, porque eu trabalho numa escola. E professor tende a ser marxista. E eles encaram a empresa como inimiga. E vão lá ensinar lá na empresa. Então, assim, é um conflito terrível, é uma hipocrisia terrível, porque estão submersos a um sistema de trabalho, inclusive que não é fácil, que dói, que tem seus problemas, mas ao mesmo tempo encaram de um jeito de que eles são os bonzinhos e os patrões são os vilões. Então, a nossa intenção o nosso patrão é Deus. Nós trabalhamos para Deus. Enquanto trabalhamos para pessoas pecadoras, nós trabalhamos para Deus. E nós fazemos o nosso melhor. Com o exemplo aí bíblico de José, por exemplo. Não importa se for para Potifar, se for na cadeia, se for para Faraó, você vai fazer o seu melhor e fazer prosperar. Porque você está trabalhando para quem? Deus. Para Deus. Então valorizamos o trabalho. O cristão não deve ser ladrão, não deve ser avarento ou indolente. Então, o cristão não vai ser o cara que vai levar as coisas da empresa embora, falar, a empresa não precisa, a empresa é rica, eu já ouvi isso, tá? Pode levar isso daqui. Eu falei, mas não é seu, é da empresa, mas a empresa é rica. Avarento, estou lá só para acumular mais dinheiro possível, vou trabalhar muito, mas porque eu quero, meu coração está no dinheiro, então eu vou trabalhar 20 horas por dia, descansar 4 só porque eu quero dinheiro. Também não é essa a intenção do trabalho. A intenção do trabalho não é se você vender sua alma para o dinheiro, de forma alguma. Ou indolente, o preguiçoso que leva tudo na barriga. Sempre, 20 demissões por justa causa. Não é essa a intenção. Então, ele deve suprir bem de sua casa e família, ou seja, nosso trabalho é para suprir, para pagar as contas em dias e nos esforçarmos para isso, ter uma boa gestão desse dinheiro, mas vigiar contra o amor e o acúmulo
incompassivo ao dinheiro. Então, vigilância contra isso. Alguma dúvida ou comentário? Caio? Tiago, acho que essa questão do trabalho é um ponto importante da gente estar sempre vigiante, orar mais e até estudar mais biblicamente, porque ali a gente cita sobre o amor ao dinheiro e o acúmulo, mas hoje em dia a sociedade está vivendo um momento em que vários coaches e a própria sociedade vem com trabalho enquanto eles dormem. Se você não está sendo produtivo, você não está servindo bem a sociedade. E muitas vezes não tem nem a ver com dinheiro, tem a ver com o conceito de existência, do para que você está ali, né? Se você não está trabalhando, se você não está fazendo algo produtivo, então uma condenação ao ócio, ao descanso e a paz e ao sossego também tem sido muito combatida. E a gente vê vários problemas com os workaholics, as crises de burnout hoje em dia, porque as pessoas se apegam a uma rotina e não conseguem se livrar. Então, acho que a gente precisa tratar isso dentro da igreja como um problema também social e espiritual, porque acaba trazendo consequências para as famílias, né? Maridos e esposas que às vezes não têm tempo para dedicar dentro de casa e também ao serviço ao Senhor por conta dessa pregação que é a sociedade sobre o trabalho hoje em dia. Acho que até uma segunda revolução industrial com a chegada das inteligências artificiais e internet que está fazendo o homem trabalhar cada vez mais acelerado para acompanhar toda a tecnologia que está chegando. Então, nós temos que orar e vigiar também com o trabalho, não só pelo dinheiro, mas trabalho por trabalho mesmo. Sim. Estamos, sim, numa continuidade de revolução industrial aí. Citam que nós estamos chegando à 5ª revolução industrial, inclusive. Mas a chegada da IA, dessas coisas, seria a 4ª revolução industrial, coisa de professor de História e Sociologia. Bom, Caio citou a palavra workaholic. Já ouviram falar dessa palavra? É uma mistura entre work, que é trabalho em inglês, e alcoólatra, basicamente. E eles transformam como se fosse aquele cara bêbado de trabalho. Ou seja, trabalho, trabalho, trabalho. Olha para você, você está trabalho, trabalho, trabalho. E aí você está dentro daquilo, já fora da realidade, por isso está bêbado de trabalho, e quer saber de trabalhar e super produzir. É muito comum, principalmente em cidades muito produtivas, alguém que mora lá perto da capital, ou mora nos Estados Unidos, naquelas grandes cidades, e pessoa que mergulha assim e vai às 7 horas da manhã trabalhar, ele volta 10 horas da noite e fala, hoje vencemos o dia, assim. E, assim, o trabalho é absurdamente buscado. Onde está, ele falou do coach, vocês devem ouvir. O pessoal está querendo mostrar, esse sistema que nós temos, que proporciona a acumulação, dá oportunidades para alguns, sim, de acumular muito. Vocês sabem, tem bastante gente rica. Aqui em Presidente Prudente, a gente está vendo carro absurdo andando nas ruas. Não é mais um Camaro de anos atrás. Estamos falando de carros que custam milhões. Estão andando na rua de Prudente, no mesmo buraco que meu Uninho passa. Olha que absurdo. Porque tem gente que tem dinheiro para isso. Aqui em Presidente Prudente tem muita gente que tem muito dinheiro, acumulação. E dorme sobre o seu dinheiro, ou não dorme sobre o seu dinheiro. Quando nós falamos do mandato cultural, envolve trabalho saudável. E também recreação. Descanso também. É óbvio que o descanso não será maior que o trabalho. Afinal, como que Deus fez? Quantos dias Deus trabalhou para a criação? Quantos dias descansou? Olha a medida aí. Mais trabalho do que descanso, certo? Então, 6 dias trabalharás, mas no 7º, descanso. E Deus impôs isso por causa do limite mesmo do ser humano. Nós precisamos realmente descansar, ter momento de descanso e lazer, ter momento de descompressão. Nós precisamos equilibrar as coisas. Você deve achar medidas de equilíbrio. Olha, tempo com a família é importante, tempo à igreja é importante e tempo de descanso é importante. Tal qual preciso trabalhar para prover. Então as coisas precisam ser equilibradas.
Se alguma coisa nesse sentido está em desequilíbrio, você precisa medir aí onde está o erro. Onde está o erro? Vigiar contra o amor e o acúmulo incompassivo ao dinheiro. Aquela desculpa, não, eu vou enriquecer para ajudar. Quem quer enriquecer, quem está desesperado para enriquecer para ajudar alguém, nunca ajudará, tá? Quem ajuda, ajuda desde o pouco. Jesus falou, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, desde agora, o que te impede a ajudar? Se você ajuda desde agora e encara o trabalho como algo bom de Deus, para você, apesar do estresse, do problema que não são mentira, acontece, você vai glorificar a Deus com o seu trabalho. Isso vai fazer você oferecer ao próximo soluções, receber o seu humilde dinheirinho por isso e glorificar a Deus utilizando esse dinheiro. Esse é o ciclo abençoador no meio de um trabalho amaldiçoado pelo nosso pecado, Não se vendam, então, à grande produção, ao grande trabalho, a viver de trabalho e desprezar igreja, família, descanso. Mais algum comentário ou pergunta? Bem na hora passou a mosquinha, achei que estava pedindo a palavra. Então, vamos ler conceito e aplicação para encerrarmos? Então, sobre a humanidade, o importantíssimo conceito, leiam. Valorizem isso. Vocês foram criados à imagem do próprio Deus. Você é uma figura, um ícone do próprio Deus, que nós veremos distorcido pelo pecado, mas restaurado em Cristo, sendo restaurado em Cristo para representar a Deus. Então, a aplicação disso sobre a criação, qual é a aplicação? Vamos buscar sermos maduros em cumprirmos o nosso mandato cultural, nosso mandato social e nosso mandato espiritual. Amém? Vamos nos colocar de pé, orarmos para encerrar.